Olá, galerinha. Hoje são sábado e nós vamos receber nessa tarde mais uma convidada para fazer parte aqui do nosso bate-papo virtual. A convidada de hoje é Adriane Martins, uma advogada, uma amiga pessoal, e nós então estaremos aqui com mais um bate-papo super legal para que vocês possam aí acompanhar, apreciar, participar com os comentários. Nós já vamos agradecendo a todas as pessoas que estão na live. Muito boa tarde, Rosiane Marques. Seja bem-vinda à nossa live. Antônio Marcos, meu cunhado, boa tarde. Adriane acabou de entrar, uma boa tarde para você também. Seja muito bem-vinda à nossa live. Bom, eu quero iniciar essa live de hoje para não sair, aí da regra com um poema. E antes mesmo de te convidar para entrar, Adriane, eu vou recitar esse poema para que você possa ouvir. E esse poema, ele se chama Vida, e ele diz assim: a vida pode ser fácil ou ser difícil também. Tudo irá depender do desejo que se tem. Se desejar ser feliz, terá que acreditar que aquilo que é difícil, fácil pode se tornar. Mas é sempre uma escolha e você tem que fazer. Porém, aquilo que é fácil, dependendo da escolha, um bicho de 7 cabeças também pode parecer. É por isso que na vida deixo ela me levar. E a minha missão na Terra é fazer com que é difícil, fácil possa se tornar. E é a partir deste poema que eu convido então a nossa convidada de hoje, Adriane Martins. Vou te chamar Adriane. Adriane, te chamo. Boa tarde, Renata Betim, que acabou de chegar na live. Eu já chamei a Adriane, estou aguardando conexão. Seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem? Tudo jóia? Que felicidade. Eu gostaria que vocês fossem me dizendo se meu áudio tá bom, se o áudio da Adriane tá bom, para a gente poder fazer um bate-papo mais legal possível aqui. Joia? Tá. Na quinta-feira, o pessoal estava reclamando que meu áudio estava baixo. Eu quero saber se meu áudio tá bom, tá? Por favor, me avisem aqui, Valdirene, minha irmã, se estiver na live, me avisa se meu áudio tá bom. Adriane. Olá, boa Prazer recebê-la aqui. prazer é todo. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom. Eu vou, antes de deixar você falar, contar um pouquinho de como nós nos conhecemos. Pode ser? Pode, por favor. Contar como eu conheci a Adriane é como dar um testemunho de vida, um testemunho de fé. No Dia das Mulheres, no dia 8 de março, eu e meu marido, a gente tinha combinado de ir à igreja pela manhã, mas aí aconteceu que eu tive insônia naquela noite e a gente acabou perdendo o horário. A nossa comunidade de fé é aqui na Matriz São Marcos. E o meu esposo, ele só gosta de ir à missa pela manhã. Ele é daqueles tradicionais que se não for pela manhã, também à noite não vai. Tá. Mas aí, então, nós não fomos pela manhã, porque acabamos perdendo o horário. Mas foi passando o dia e foi me dando uma vontade imensa de ir à igreja.
Então eu disse para ele assim, amor, eu tô com vontade de ir à igreja. Você vai? Aí eu já sabia a resposta, né, que era não. Aí ele me disse assim. Aí eu disse para ele, mas eu não tô com vontade, não tô afim de ir aqui na nossa comunidade, na matriz. Ele foi e me disse assim: eu ouvi no rádio que na Aparecida vai ter missa. Eu falei assim, mas o meu coração está pedindo para ir na Ascensão. E hoje é aniversário de duas amigas que eu tenho lá na Ascensão, a Regina e a Zena. Eu aproveito para entregar meu abraço a elas. E assim eu fiz. Fui para a Ascensão. E foi um lindo culto, não era missa na Ascensão naquele dia, foi um lindo culto. E no final desse culto, eles anunciaram a homenagem do Dia das Mulheres. E aí, de repente, entra essa moça linda, Adriane Martins, recitando um poema. Você lembra o nome do poema, Adriane? Amor, respeito, são palavras que definem o que é. O poema era de Braulio. Pois é, o poema dele seria sensacional, lógico. E ela recitou o poema e foi para lá e foi para cá, lindamente ela recitou aquele poema. E no final do poema, ela estava com a rosa na mão, ela veio em minha direção e me entregou essa rosa. Pensa, que emoção que eu senti. Não era da comunidade, não sou daquela comunidade. De repente, meu coração me pede para ir lá. E eu fui, então, a primeira homenageada no Dia das Mulheres naquela noite. Fiquei muito emocionada e vim embora com aquele negócio na cabeça de onde essa menina me conhece. E aí, só depois, muito tempo depois, que a gente conseguiu entrar em contato com a outra, que ela foi me explicar como isso tudo aconteceu. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que foi obra de Deus, né? Não, Adriane, eu tenho um para refletir para te receber que diz assim, ó, muito cuidado com os semi-amigos. E quem são os semi-amigos? Semi-amigos são os inimigos que nos abraçam, tá? isso. Então, esse é o para refletir dessa tarde. E nós vamos começar, então, com uma pergunta que não pode faltar. Diz para nós quem é Adriane Martins. Pois bem, bom, primeiramente, quero deixar registrada a minha gratidão a todos, principalmente aos meus agradecimentos a você pelo convite. Muito obrigada. Estou muito feliz mesmo de estar aqui. É uma Que oportunidade bom, que bom. e muito especial para mim. Bem, eu me chamo Adriane Barbosa, sou filha de Martins Vidigal Barbosa e Vandenilson Barbosa. Tenho um irmão, sou noiva, né? Eduardo, você conhece. Já fui babá, 5 anos, cuidei de 2 crianças. Ó, que Tinha, legal, temos algo em comum. eu tinha 13 anos quando eu comecei a ser babá. Fui auxiliar dentista, fui vendedora de roupa e administradora de uma padaria também, né, meu pai. Fui balconista e, por um sonho de criança, hoje eu sou formada em Direito pela Faculdade aqui em Nova Venécia, em 2016. Sou uma jovem advogada, tenho 3 anos de carreira, né? Parabéns. Obrigada. Trabalho num escritório no centro de Nova Venécia, advocacia tardia. E é isso, basicamente isso. Que bom. Pessoal, tá tudo ok com o nosso áudio? Tá todo mundo ouvindo direitinho? Eu me preocupo muito com essa parte de audição. Se não tiverem, nos avisem, por favor. Então vamos lá. Quem é Adriane Martins? Você acabou de dizer. Como foi para você o dia que nós nos conhecemos? Na Bem, verdade, aquela noite, né? foi um dia muito
especial, uma noite muito especial, né? Eu diria que foi, eu tenho certeza, que foi um encontro de fé, um encontro preparado por Deus. Eu sei que foi um momento muito lindo, com a presença. Adriane, você tem um fone? Você tem um fone? Pego só um Se minutinho, coloca, que o pessoal está reclamando que está dando eco, eu acho que vai ficar melhor. só um minutinho. Toda. Vamos esperar a Adriane colocar o fone para ver se ajuda a parar com eco. Eu quero saber se a minha voz está chegando bem, se vocês estão conseguindo me ouvir bem, ou se eu também preciso colocar o fone, que ele está aqui do meu ladinho, tá? Mas geralmente eu não coloco o fone, porque a minha voz é estrondosa, então ela fica meio muito alta com fone. Mas se precisar, vocês vão me avisando que a gente coloca, tá? Enquanto isso, eu vou recitar um para refletir para vocês que diz assim: irmãos são os amigos que Deus escolheu para nós. E amigos são os irmãos que Deus nos permitiu escolher. Peraí. Pode se ajeitando, fique à vontade. O E pessoal aí, entende que a gente está tentando fazer o melhor. ficou melhor? Para mim, ficou. Pessoal, tá legal? Avisem se tá legal o áudio dela É. agora. Mas aí você pode continuar respondendo o que eles vão falando. Como foi Tá, a noite perfeito. que nos conhecemos? Bem, eu sempre ajudei muito na igreja, né? E principalmente em datas especiais. Então, assim, eu sei, é sempre um momento muito, muito bacana. Só um minutinho. Tá dando eco pra mim agora. Pra gente não, pra gente melhorou. E agora? Tá continuando a Continua me dar bom. eco. Vamos ver se eu consigo falar. Com o eco voltando pra mim. Pra gente tá legal. Tá bom, né? Uhum. E assim, são sempre momentos muito especiais. E esse, principalmente, foi muito importante, né? Quando a gente se propôs a entregar essa rosa a uma mulher, eu não te conhecia, para falar a verdade. Sim. Foi realmente um primeiro contato. Ela até me perguntou se eu te conhecia, eu falei que não. Aí ela falou assim: quando você chegar em casa, procura ela no Instagram, porque a história dela é muito bonita. E foi a primeira coisa que eu fiz, né? E fiquei muito emocionada ainda mais em saber da sua história. Então, assim, foi um momento muito mágico. Eu agradeço muito a Deus por ter participado. E, enfim, foi muito bonito. Para mim foi muito especial. Eu saí de lá muito emocionada, assim, por realmente não estar no meu território e ter recebido aquela homenagem. Para mim foi algo de Deus, Foi realmente. lindo. Foi Aí lindo. eu imaginava que talvez você soubesse que eu fosse escritora, e depois eu fiquei sabendo que Não, você não sabia de nada, então aí foi mais não bonito, sabia. mais Pois emocionante ainda. a ideia, a gente, era entregar a rosa à pessoa mais velha, assim, né, da comunidade. E Sim, essa senhora não foi no dia. E porque era assim, para mim. aí nos últimos minutos, para começar a celebração, a Cris me chamou. Você conhece a Cris, né? Sim, E aí ela falou assim: entrega para ela. Você conhece? Eu falei: não, não conheço. Ela falou: mas pode entregar para ela. Eu falei: era para ser sua mesmo, a rosa. com certeza. Então, olha só. A pergunta que eu tenho para você agora, Adriane, você acredita em propósito de Deus? Fale um pouco sobre isso para nós. Sim. E quem me conhece sabe muito disso. Eu acredito que Deus está em todas as partes. Eu levo Com comigo certeza. sempre que uma folha não cai da árvore se ele não quiser. E vai ser assim sempre. Com certeza. Ele age em todas as coisas, seja nas pequenas coisas, nas grandes coisas e nos mínimos detalhes. Eu sei que para cada um dos seus, ele tem um propósito Também acredito específico. fielmente nisso. Eu acredito fielmente também nisso. E quem me conhece sabe o quanto eu acredito no poder de Deus.
Por isso, tanto na adversidade, quanto na tristeza, na alegria, eu sempre prefiro entregar tudo nas mãos dele. Meu noivo sempre, ele sabe disso, eu sempre falo isso com ele. Sim, Não se afoba, porque tudo vai dar certo. Eu acho que tudo é propósito de Deus, tudo é da vontade dele. Eu acredito muito nisso. É claro que a gente é falho, com humano, é certeza. fraco, e às vezes a gente não compreende o que ele nos diz. Eu Sim, falo sempre que a gente precisa. Ele fala com a gente escuta e a gente faz a vontade dele. Somos criação dele e precisamos atender sempre o pedido dele. com certeza. Adriane, você tem algum fato que ocorreu na tua vida que justifica a continuidade dessa fé no propósito de Deus? Algo que te aconteceu É, que justifique isso? na verdade, eu não tenho um fato marcante na minha vida, um fato específico. Na Sim, verdade, marcante não seria a palavra. Eu acho que todos são muito marcantes. É, na verdade, o nosso encontro foi um propósito muito grande, né? Eu com acredito certeza. nisso. Na minha vida, eu tenho vários fatos isolados que me levam a crer em propósitos de Deus. Por Sim, exemplo, quando eu fui indicada a esse escritório que eu trabalho hoje. Foi tudo uma caminhada e eu acredito que foi o propósito de Deus. Eu trabalhei com uma dentista e essa dentista me levou até esse escritório. E eu acredito até hoje que sim, que isso foi um propósito de Deus para me levar até o emprego que eu tenho hoje. Bom, eu acho que conhecer você foi um propósito muito grande de Deus. que Me bom. fez entender ainda mais, depois que eu conheci sua história, conheci qual é a doença, né, que você carrega com você, porque ela requer muita força, muita coragem, e você demonstra isso. Então, eu acho que, mais do que tudo, foi um propósito, sim, conhecer você. Para mim, com certeza foi. Eu sou muito grata a Deus por aquela noite. E Ele sabe o quanto eu me emociono ainda com aquela noite. Adriane, fala para mim, você é católica de berço? Sim, eu sou católica de berço. Uhum. Eu também sou católica de berço. E dos meus 16 irmãos, eu sou a única que continuo seguindo aí na, na fé Sério? católica. Não, Sério. desde criança também, sempre gostei muito de ajudar na igreja. Na verdade, eu era da comunidade São Cristóvão, né? Porque eu moro no São Cristóvão. E Uhum. aí, depois que eu conheci o Du, eu fui para Ascensão. E aí lá eu ajudo também um pouco menos do que eu ajudava aqui, mas eu Aham. gosto muito. Quais são os planos da Adriane Martins para o futuro? Bem, primeiramente, eu falo que a gente precisa viver de planos, né? Sim, sim. Eu sempre peço que os meus planos sejam os mesmos de Deus. Esteja E em que concordância, né? isso. E que seja sempre feita a vontade dele, né? Que eu Sim. consiga sempre ouvir e fazer a vontade dele. Primeiramente, na atual situação que a gente encontra o mundo, com essa crise na saúde, política e econômica, Uhum. eu peço que me dê saúde, né, para prosseguir com essa caminhada. Mas no futuro, eu sonho muito em ser mãe. Então, se ele nos conceder essa graça, por favor, estou aqui. Vai amar, porque melhor que ser mãe é ser avó. Não Pois tem como é, ser avó sem ser mãe, né? Então, pois assim, é. eu sou muito feliz, estou muito feliz com o presente que Deus me deu de ser avó. Ai, que legal. Pois é, eu tenho esse sonho, sonho muito em ser mãe. E, bom, profissionalmente, eu tenho muita vontade de seguir carreira da magistratura federal, né? Que é juíza federal. Eu Sim. sei que requer muita dedicação, muito estudo Mas isso, e vamos caminhando, né? Isso é tudo projeto de Deus também. isso.
é que eu consiga construir sempre uma família sólida nele, né? E que eu consiga cumprir todos os propósitos dele. Amém. Me Amém. fala, desde quando você conheceu o Eduardo? Como é que foi isso? Também foi um propósito de Deus. Com certeza. Inclusive, eu quero saudar a minha patroa que entrou agora, Adriane Tardem. Olá, Boa obrigada. tarde também, vou saudando também. Tem 7 anos que eu tô com eles. Nossa, E foi através deles que eu consegui, que eu conheci o Du. ah, sim. E já tem quanto tempo Ela isso? tem 1 ano mais ou menos. Ah, é É recente. recente. Aham. Ah, que tudo. Eu conheço, na verdade, que nós estamos namorando. Que Sim, eu conheço ele tem 2 anos. mas já Dois a tem, 3 anos. mas já tem planos aí de mudança de dedo? Como é que tá Já isso? sim. Já tá tudo encaminhadinho. Que bom, que bom. E define Eduardo pra gente. Nossa. Algumas surpresinhas. Não é nada difícil definir ele. Que bom. É, bom, eu tô emocionada. Desculpa. Mas é porque realmente ele foi um presente de Deus para mim. É, ele veio num momento muito difícil da minha vida, tinha acontecido algumas coisas, e em oração eu pedi muito Deus uma luz. E ele foi Amém. a luz que Deus me deu. Eduardo tem um coração enorme. Eu nunca conheci uma pessoa de um coração tão puro igual ele. Ele Nossa, que realmente me legal. completa. Ele veio para somar mesmo na minha vida. Eu sempre pedia muito a Deus um companheiro que viesse somar na minha vida, que caminhasse junto comigo, que a gente conseguisse tudo juntos. E Sim, essa pessoa apareceu. amém. Eu agradeço muito a Deus por ter ele na minha vida, muito mesmo. Sou muito agradecida a Deus. Que bom. E Eduardo tá aí ouvindo isso, deve estar todo cheio, hein? Tá. Que maravilha. Isso é muito bom. É muito importante. Vou fazer 27 anos de casada. Eu tenho 29 anos de convivência. Eu comecei a namorar com meu marido, eu tinha 15 anos de idade. E a gente está seguindo aí na caminhada juntos até hoje. É um Que grande bom. parceiro. Eu digo que é minha base forte. É por causa dele que eu não tenho medo de cair, porque eu sei quem vai estar ali para me levantar, entendeu? Ele não se envolve muito nessas minhas papagaiadas, mas ele está ali, eu sei que eu posso contar, entendeu? Então, assim, é Sim, muito, muito importante a gente ter essa parceria, né? Um isso, companheiro, ele precisa disso, de ser esse parceiro. E claro que nós isso. também devemos devolver a altura, né? Isso aí. Eu digo que é respeito sempre, né? Com Eu acho certeza. que relacionamento é isso. É respeito, é confiança, é cumplicidade. É... Ele é meu primeiro namorado, mas eu tenho. Jura? Sim, Que mas eu legal! tenho convicção que será o único. Olha, E, que luxo! e eu fico muito feliz, porque ele realmente me completa. É como você disse, também é minha base. Que bom, que bom. A Adriane é natural de Nova Venécia? Não, eu sou de São Gabriel da Palha. Eu vim para Nova Venécia, eu tinha 6 anos de idade. Nossa, já é veneciana. Já, Já é veneciana, com já. certeza. Meus pais recentemente voltaram para São Gabriel, eles estão na roça agora, né? Ah, sim. Tem 2 meses mais ou menos. Aí ficou só eu aqui agora. E você está estudando firme aí para o seu propósito? Como é que tá aí sua vida de estudante? Sim. Pois é, na verdade agora deu uma bagunçada, né, com tudo isso que está acontecendo.
Na verdade, o judiciário deu uma parada, a gente está assim, muito preocupado também com toda essa situação. Fica com um pouco de medo, um pouco de receio também, porque a gente não, a gente está vivendo na incerteza, né? Em todas Infelizmente, as áreas, né? em todas as áreas, isso veio afetando todo mundo, infelizmente, mas acredito fielmente que vai passar. Quanto aos estudos, a gente vai seguindo aí, se adequando, rotina, para conseguir estudar e seguir o propósito, porque vai dar certo. Com certeza. E para te animar aí nos seus estudos, eu quero recitar um dos meus poemas, que não foi para nenhum dos meus 3 livros. Eu tenho 3 livros lançados, mas Quero muito ler eles. estão aqui. Mas esse poema eu fiz depois e ele não foi para nenhum dos livros. E é um poema, assim, muito motivador. E eu gostaria que você absorvesse o que eu vou dizer. Por Esse favor. poema se chama Para Voar, que é o caso que você está querendo aí dar uma voada. Então diz assim: para voar, não é preciso ter asas. Para voar, não basta apenas sonhar, mas ter força de vontade para o sonho realizar. Para voar, não é preciso ter asas, basta mesmo confiar em em um Deus maravilhoso que só quer te abençoar. Quando veio, quando veio essa doença, tentou me paralisar e assim devagarinho me prejudicou andar. E mesmo assim o meu peito só teimando em sonhar. Eu eu precisei recorrer ao meu grande Criador e de joelhos pedi misericórdia, Senhor, que mesmo não tendo asas, me ajudasse a voar, que esse mundão afora meu sonho realizar. Hoje, hoje posso garantir, Deus ouviu o meu clamor, porque sonhei e lutei, meu sonho realizou. Se você, se você é como eu, não tem asas para voar, quero te dar um conselho. Nunca deixe de estudar, porque essa, porque essa é sua base para te ajudar a alcançar tudo aquilo que quiser na sua vida conquistar. Pois, pois mesmo cambaleando, te garanto, vou chegar. E isso, e isso eu devo primeiro a tudo que eu estudei, pois isso serviu de base para quem hoje me tornei. E mesmo com a taxia, eu continuo a sonhar. E mesmo não tendo asas, muito alto vou voar. Porque Deus, porque Deus é meu sustento, é quem vai me ajudar. Não, não desista dos seus sonhos. Nunca, nunca deixe de estudar. Lindo! Ah, Esse é meu emocionei recado. também. Esse é meu recado para você nessa tarde de hoje, que por mais percalços que nós passemos na vida, como é esse momento, que é um momento de difícil definição, porque é algo que nós não esperávamos, é algo que nós não sabemos como lidar, porque realmente um inimigo invisível, a gente não sabe como lidar, mas a gente sabe que a arma que a gente tem para lutar contra ele é a oração, é a Isso, fé. E nós isso. precisamos nos manter firmes, porque, como nós dissemos aqui, Deus ele tem um propósito para tudo na nossa vida, né? E com Sim, certeza há tempo para todas as coisas. E esse é o tempo de recuar, mas isso. nós ainda teremos o tempo de voltar a sorrir. Eu tenho certeza
certeza Eu também. disso. Eu Tenho creio. muita Eu fé creio. nisso. Fala para mim como tá sendo os dias da Adriane aí nessa pandemia toda. Minha prima Malvirete, deixa eu só dar boa tarde aqui para algumas pessoas que estão entrando. Boa tarde, minha prima, seja bem-vinda à live. Boa tarde. E aí, como é que É, tá essa pandemia para você? bem, Irene, está sendo um pouco difícil, porque a gente era acostumada na correria do dia a dia, na rotina de não parar e ter que recuar, como você disse, é um pouco mais difícil, né? Afetou psicologicamente, profissionalmente, mas eu falo que a gente precisa acreditar, igual você falou. Eu acho que a arma que a gente tem hoje é dobrar os joelhos e orar. Deus me livre. É, nós demos uma parada em tudo. Eu acompanhava muito em casamentos, eventos, né? Que sempre que ele toca, eu vou junto com ele. Sim. E tá fazendo um pouco de falta tudo isso. A gente teve que parar literalmente, muitos casamentos foram cancelados, muitos eventos foram cancelados, ou todos, Sim. ou quase todos. No nosso trabalho está sendo muito difícil, muito mesmo. Parou total. A gente está trabalhando em rotina. Dividimos a equipe para ver o que a gente consegue fazer, o que a gente consegue ajustar. Uma equipe está trabalhando pela manhã, uma outra equipe à tarde. E aí tô tendo que ficar em casa. Aí dá um pouco de angústia, tem certos dias, porque como disse, a gente é falho e a gente quer que tudo isso resolva logo, né? Mas a gente sabe que tudo é no tempo de Deus. Então, Com assim, certeza. não tá sendo fácil, vou ser sincera. Tem dias que eu me pego, assim, um pouco fraca, um pouco pensando, Senhor, por que tudo isso? Mas a gente sabe que isso é resposta dele. Ele disse que não seria fácil, mas vai passar, entendeu? Então, assim, o que eu posso dizer hoje que como tantos brasileiros e tantos habitantes no mundo, eu acho que não está sendo fácil para ninguém. Eu acho que a dificuldade está em todos os cantos. É um inimigo invisível. A gente não tem como prever quando vai acabar. Não tem como prever nem o minuto seguinte. Então, é orar mesmo e pedir que isso tudo passe logo e que tudo volte ao normal. Sabe o que eu penso, minha amiga? Eu penso se é difícil para nós, que temos essa base espiritual, esse conforto de saber que estamos sendo guiados por alguém, eu fico só a imaginar como é para as pessoas que não têm fé nesse Isso, Deus, entendeu? Porque nós sabemos que nós estamos debaixo de um jugo, mas que Deus está no controle, isso. né? Mesmo sendo difícil às vezes para nós deixar que ele controle, entendeu? Pois é, Aí eu fico imaginando realmente assim que tem pessoas que com certeza estão mais desesperadas do que nós do que ainda, a gente. Eu né? falei que a gente dá uns momentos assim de fraqueza, mas logo volta. Não, E mesmo calma. quando a gente questiona, mas a gente questiona a Deus. E Isso, eu acho que como filhos, né, que somos, nós temos esse direito, né? isso. Não de querer mudar os planos dele, mas se Aham. tiver que perguntar para alguém, que seja para Que seja ele, pra ele, isso que aí. seja para ele, que tenhamos sabedoria de ouvir o que ele nos diz. E aonde que Isso, a gente escuta isso? Na palavra, isso né? aí. Todas as perguntas que a gente quer, a gente tem resposta. Eu digo que nós, às vezes, sofremos muito na nossa vida por não procurarmos o nosso manual de instrução. A gente compra um telefone, a gente compra um aparelho e ele vem com o Aham. manual de instrução. Qualquer defeito, a gente vai lá e futuca aquilo. Isso. E na nossa vida, é engraçado que ela quebra, ela vira do avesso e a gente se esquece de procurar
no manual que Deus mandou com a gente. Isso. Então, aquele primeiro poema, que eu não sei se você ouviu, da vida, que a vida Sim. pode ser fácil ou ser difícil também, né? Porque aquela moça comediante, ela tem uma que diz que a mesma frase do otimista é a mesma É fala mesmo. do pessimista, né? Só Aham. muda as ordens, né? Isso. Primeiro, o pessimista primeiro fala coisa boa para depois a ruim. O otimista Isso. sempre fala a ruim para depois a boa, né? Isso. Pois é. Eu sempre falo que a vida é feita de escolhas. Então, Sempre. ao se levantar, você escolhe se o seu dia vai ser bom ou ruim, Sempre. né? Você decide os seus caminhos a trilhar. Sempre tem o mais fácil e o mais difícil. E com certeza o mais difícil é o mais dignificante, né? Então, fica a dica. A vida é feita de escolhas. Eu sempre falo isso. Com certeza. E isso é muito verdade. Aqui eu tenho um projeto que eu tinha iniciado ele antes dessa pandemia. E com esse projeto aqui, que se chama Ataxia, Abrace a Nossa Causa, Nos Empreste a Tua Voz, eu tinha conseguido marcar algumas palestras em algumas faculdades. Porque o objetivo desse projeto é levar o conhecimento dos profissionais de fisioterapia, de psicologia, aos profissionais envolvidos com a área da ataxia e que não conhecem a ataxia, um relato para que eles possam conhecer, para que a futura geração não passe pelo mesmo que nós passamos. E aí, com certeza, veio a pandemia, tudo foi cancelado, né? As palestras que eu tinha na Multivix foi cancelada, mas nós estamos aqui, continuando num trabalho de formiguinha, pedindo realmente à população: abrace a nossa causa, nos empreste a tua voz. E por que, Adriane Martins, eu peço isso? A ataxia, ela ataca gravemente a voz. Graças a Deus, eu estou aí entrando no meu 3º ano de diagnóstico e no meu 8º ano de sintomas. A minha voz ainda não foi prejudicada. Mas, Amém. quando eu saí da escola, eu era professora de matemática. E ao sair da sala de aula, eu podia ganhar pelo menos o dobro do que eu ganhava. Por de tanta ligação que eu recebia pedindo aula particular. Uhum. E assim, eu ainda tinha condições de dar, porque aula particular, sentada ali, tete a tete, seria tudo tranquilo. Mas, falando em propósito, mas nas minhas orações, Deus me mostrava outros propósitos. E foi então quando eu fechei com ele, que se ele sustentasse a minha voz, eu usaria essa voz em defesa da ataxia e não Amém. falaria mais em matemática. Desde então, eu nunca aceitei nenhum pedido de aula particular e tenho trilhado aí o meu caminho seguindo o meu propósito de vida, que é realmente levantar essa bandeira: ataxia, abrace nossa causa, nos empreste a tua voz. E é com muito orgulho, Adriane, que eu digo que Nova Venécia, praticamente ninguém conhecia a palavra ataxia. Sim. E graças a Deus, hoje, assim, qualquer pessoa que você converse, talvez não conheça ataxia, mas já ouviu falar de uma louquinha que fala dessa palavra pra lá e pra cá, entendeu? Então, assim, para mim é muito gratificante, entendeu? Para uma pessoa que tem a voz cientificamente, com os dias contados. Aí muitas pessoas dizem assim: nossa, Irene, mas você não vai ficar assim, não, porque você tem muita fé. E aí eu queria quebrar esse paradigma, porque eu não conhecia, Adriane, na minha vida, uma pessoa que tivesse mais fé do que a minha mãe. A minha mãe, ela tinha muita fé. A minha mãe era muito devota a Nossa Senhora.
E a minha mãe passou por todo o processo degenerativo. Então, o que eu quero dizer é que a fé não impede você de passar nada que você tem que passar. Isso, A sua exatamente. historinha, Já está o seu escrita. roteiro, você tem que passar por ele. A Isso, fé, ela te ajuda a ter sabedoria para desenvolver esse roteiro. exatamente. Então, é isso que eu tenho tentado mostrar para as pessoas, que não é por falta de fé que as pessoas passam por degeneração da Isso, ataxia. A ataxia é uma doença científica que traz dentro dela as suas degenerações. Então, com fé ou sem fé, o roteiro tá ele tá tudo ali. escrito. Então, é a forma como você vai passar por isso é que vai diferenciar. Então, eu tive Isso. assim um grande privilégio de Deus ter me concedido a bênção de ter transformado esse drama em poesia e agora em livro infantil. Se Deus quiser, daqui uns dias estaremos lançando o nosso livro infantil aqui também, Amém. virtualmente. E é uma forma de tornar isso tudo que é tão difícil uma maneira mais fácil de lidar. Adriana, É, já precisou lidar com algo assim, bem difícil na família, com um amigo muito próximo? já, inclusive, quando eu comecei a pesquisar sobre ataxia, eu fiquei um pouco confusa porque me pareceu muito com a esclerose múltipla, Mas elas são né? primas irmãs. Ah, sim, pois é. Porque minha avó faleceu em 2012 com esclerose múltipla. E Primas irmãs. foi um momento assim bem rápido que ela passou, porque foi de setembro a janeiro. E a doença se desenvolveu muito rápido. Ela Uhum. perdeu a voz, perdeu a musculatura da língua, né? E assim, quando eu comecei a ler algumas coisas sobre a ataxia, eu percebi que era muito parecido. E aí eu me recordei num momento bem difícil que nós passamos com a minha avó, que nos últimos dias de vida dela ela já nem andava já. Tinha paralisado as pernas, movimento dos braços, a língua, fala. Então, assim, ela faleceu bem fraquinha. E quem viu ela antes, forte do jeito que era, ficou bastante comovido com a situação, entendeu? Uma das divergências entre ataxia e esclerose é essa velocidade, entendeu? Isso, Porque tudo que aconteceu lá com a sua avó são sintomas da ataxia, só que um pouco mais lento, em alguns isso, casos, entendeu? isso. Mas se você já E passou por uma esclerose lateral aí, amiotrófica, já sabe bem o que bastante coisa. Pois é, eu verifiquei, eu falei, gente, tem alguma semelhança aqui. tem. Tem Porque sim. não é possível, porque é bem parecido. Pois é, mas assim, a sua avó, pouco tempo, né? E ela já Foi. desenvolveu tardiamente, né? Foi, foi, na verdade, foi setembro de 2011 a janeiro de 2012. Mas ela já Em estava com qual idade, Adriana? Ela estava com 84 anos. Nossa! 84 anos. E assim, ela era muito forte, não tinha sintoma de nada, nunca sentia nada. Ia em médico só para fazer revisão mesmo, mas tudo tranquilo. Então não tinha nenhum sintoma Assim. a priori, entendeu? Uhum. E quando foi descoberta a doença, já estava já bem no final, assim, já. Sim. Ela já estava bem fraca já. Outra coisa que difere é que a ataxia, no nosso caso, a Machado Joseph, ela é hereditária. Ela passa de geração para geração, né? Então, no meu caso, a gente conheceu a partir do meu avô materno. Não sabemos qual é antes, né? Mas, assim, que a gente teve a noção da doença do meu avô, da minha mãe, Uhum. nos meus irmãos. Então, nós estamos na terceira geração, né? Nesse momento, eu tenho dois irmãos cadeirantes, eu e um primo no processo, e tenho um tio cadeirante também. Eu perdi um Nossa. irmão em dezembro com ataxia
ataxia com 51 anos de idade. A minha mãe, ela foi para cadeira de roda aos 45 anos e ela passou 13 anos na cadeira de roda no processo degenerativo. Então, a ataxia, ela é uma degeneração lenta e dolorosa. Mas Você, você é exemplo de milagre, sim, de persistência, porque é uma doença bem forte e bem devastadora. Mas a vida, né? O privilégio de estar viva, Isso aí, isso me traz muita força para seguir o dia de amanhã. isso aí. Vamos continuar então. Eu gostaria, Adriane, de te fazer esse convite, que eu sei que você já acabou de dizer que aceitou, porque já fez Por até favor. pesquisa. Já. E a pergunta seria por que você aceitou esse convite? Se ainda tiver algo que. É só acrescentando mesmo. Como eu não conhecia a taxia, eu passei a conhecer no momento que eu te conheci, eu acho que ainda existem muitas pessoas que não conhecem a doença. E eu acho que com esse projeto, o seu projeto, eu acho que você vai levar muita informação e muito conhecimento a muitas pessoas. Talvez existem pessoas que estejam com alguns sintomas e não saibam, não tem diagnóstico, e através desse projeto possa procurar, né, algum diagnóstico, algum profissional que dê esse diagnóstico. Então, assim, Pode terminar. é um projeto muito bacana. Se eu puder sempre levar a sua história alguém, a um mínimo de pessoa que for, eu vou levar, porque eu acredito que sim, que faz muita diferença. E é exatamente esse pedido que a gente faz, porque desde 2017, quando a gente iniciou, a gente já tem históricos de pessoas que já conseguiram o diagnóstico através desse projeto do canal Muito Além da Taxia. E o mais bonito são as histórias das pessoas que conseguiram sair da depressão, voltaram a ver na vida um motivo para seguir, apesar de, né? Porque na vida a gente sempre vai ter o apesar de, Isso. né? Mas, olha, as horas voam quando o papo tá bom. Mas eu gostaria de pedir, Adriane, que você. Eu vou te pedir uma coisa, eu não sei se você vai poder fazer. Recitar o poema. Olha, eu decorei aquela vez. Então, assim, eu não sei se eu tenho tudo na memória. Eu até coloquei ele aqui do meu lado. Ah, e tá vendo, garota esperta? Caso dê alguma. Porque assim, na Pode verdade eu ler, fica à decoro. vontade. Eu prefiro ler, porque eu não tô preparada. Eu só queria compartilhar, porque realmente ele é maravilhoso, né? Sim, deixa eu pegar aqui, peraí. E aí gosto de compartilhar com vocês o poema que tanto me emocionou no dia que eu conheci essa moça. E eu quero que vocês Isso. possam absorver também essas palavras, que é lindíssima. Inclusive, quem quiser ver no dia, né? É só ir no Instagram do meu noivo, Eduardo Elias Frigério, que tem lá, ele filmou tudo certinho e é bem emocionante. Foi lindo. Vamos lá. Homenagem Dia da Mulher, 8 de março. Amor, valentia e respeito. Palavras que descrevem uma mulher. A poesia é de Braulio Bessa. E ele disse assim: mesmo que 1000 tipos de ódio ou mal invente, o amor mesmo sozinho será sempre mais valente. Valente, forte, profundo, capaz de mudar o mundo e acalmar qualquer dor. Vivemos neste conflito, mas confio e acredito na valentia do amor. Um só dia, meu povo, um só dia é muito pouco para celebrar a mulher. Um só poema, uma rosa, uma homenagem qualquer.
Palavras são muito pouco, não importa o que eu disser. E mesmo assim dizer é o meu dever. É o dever da humanidade. Reconhecer que a mulher é força, é dignidade, é o que é e o que quer ser. E ela quer ser liberdade. Quer ser mãe, quer ser artista, quer ser sozinha, aventureira, empresária, agricultora, ser juíza, ser sacoleira. Quer ser simples, popular. Quer ser a joia mais cara. Quer ser muitas. Ser plural. E ainda assim, quer ser rara. Quer ser livre corpo e mente. Quer ser e é diferente. E a diferença é clara. A diferença é a força, a garra, a resistência, a coragem, a sabedoria, a pressa e a paciência. É tão claro e evidente, ser igual e ser diferente faz parte da sua essência. Ora, que todo dia seja dia de você ser bem tratada, que a peleja da vida lhe faça encorajar, que todo dia seja dia de não ter a voz calada. E se alguém ousar em calar, que essa voz seja elevada. Que todo dia seja dia da mulher ser respeitada. Feliz Dia da Mulher! Pessoal, os coraçõezinhos aí para poder homenagear esse lindo poema. Realmente um poema maravilhoso. Ele sempre arrasa, Braulio Bressa. Sempre arrasa. Eu também tenho um poema dedicado à mulher nesse livro da Matemática e Literatura. E é claro que a sua voz é lindíssima, mas eu também vou ler aqui o meu poema. Por favor. E diz assim: Mulher mãe. Sou mulher, eu sou guerreira. Tenho garra, tenho fé. Afinal, tenho a missão do mundo manter de pé. Meu coração se alimenta dos teus gestos de carinho. Se acaso não recebo, canto igual um passarinho. Carrego no meu olhar o brilho de uma luz. Luz essa que não se apaga e o teu passo conduz. Na noite, na escuridão, eu vivo a te guiar. Onde meus olhos não chegam, peço auxílio lá do céu para te acompanhar. Sinto um amor tão forte, queimando meu coração. Quando olho para ti, vejo uma perfeição. Obra linda, obra bela, Deus me deu para cuidar. Por isso, aqui na terra, eu vivo para te amar. Tenho nome de mulher e sobrenome de mãe. Pois é. Esse é o poema que demonstra todo o amor e a gratidão que eu tenho por ser mãe. Sou mãe do Leonardo, sou mãe do Lucas e agora eu sou avó do Pedro Otávio. E assim, Parabéns. Principalmente nessa condição, Adriane, de carregar uma doença degenerativa, foi muito importante para a minha vida quando o meu filho começou a namorar uma garota de fé, uma garota da igreja, da nossa igreja também, e que eu mostrei para ela, eu cheguei para ela, levei ela na casa dos meus irmãos e disse, ó, ataxia é isso. E então ela me disse, a nossa vida está nas mãos de Deus. Isso aí, exatamente. E aí ela me deu o privilégio de ser avó, mesmo consciente de tudo que podia acontecer. E por isso eu digo que a minha obrigação hoje, mais do que missão, é minha obrigação, fazer do meu neto um menino forte,
né? Que para qualquer coisa que venha acontecer aí para frente, ele tenha força de saber aonde nós estamos lidando. Adriane, que prazer ter você aqui. Que Prazer foi todo meu. papo maravilhoso. Que bom que Maria passou na frente dessa tarde, uma tarde gostosa, uma tarde fresquinha, Foi. abençoada. E eu quero pedir para a Adriane Martins deixar uma mensagem aqui para o nosso pessoal, para o meu, para o seu, para o mundo, porque depois esse bate-papo vai estar lá guardadinho no meu canal no YouTube, tá? Então, depois, se você quiser passar para o seu pessoal, para eles verem, quem não teve oportunidade de estar aqui, a gente tem agora essa oportunidade aí. Então, deixe para nós a mensagem de Adriane Martins. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade. Muito obrigada pelo convite. Foi realmente muito especial, principalmente falar de Deus, né? Da fé. E dadas todas as circunstâncias, o momento que a gente está vivendo hoje, o que eu tenho, a homenagem, a mensagem que eu tenho para dizer é: tenham fé. Acredite que tudo isso vai passar. Acredite que tudo é propósito de Deus. É o início, a gente sabe que tem muita coisa por vir ainda. A gente precisa ser forte, mas acima de tudo a gente precisa acreditar nele. Vai dar certo, tá sendo difícil para todo mundo, mas acredite. Principalmente, sempre dobre seus joelhos, sempre escute o que Deus tenha para falar para você. Ele fala, a gente escuta e obedece. Eu sempre falo isso. A vida é feita de escolhas, a gente precisa estar preparado para fazer a escolha correta, para ouvir o que Deus tem para falar com a gente. Então é isso, pessoal. Vocês que estão nos ouvindo agora, que leve sempre essa mensagem de fé mesmo. Acredite em Deus. Entregue a sua vida todas as manhãs que você levantar, que o seu primeiro suspiro, agradeça por você ter mais um dia respirado, levantado, ter saúde, e entregue o seu dia a Ele, porque Ele sempre tem o melhor para a gente, sempre. Acredite nisso, tá? Obrigada a todos pela presença. Com certeza. E esses dias eu estava conversando com uma ex-aluna, porque graças a Deus eu tenho muito essa conexão com os meus ex-alunos, e ela estava reclamando comigo, né, dos percalços da vida e dizendo que estava orando muito a Deus, mas que não estava vendo, né, saída. E aí eu disse para ela, de repente você está falando muito com Deus, porque a gente também tem isso. A gente Isso. fala, mas Pede. mas não centraliza para ouvir o que Deus está dando de resposta para nós, né? Então, Isso. às vezes, tudo que nós precisamos é silenciar o nosso coração e começar a entender, a ouvir, a captar a mensagem que Ele tem para a gente. Exatamente. Né? Para a gente poder, então, seguir aí o nosso caminho. Isso. Beijo no seu coração. Eduardo, eu agradeço. Parabéns pela noiva, parabéns pela declaração de amor. Continue sendo esse cara aí, cheio de qualidades, e que faça a minha amiga Adriane muito feliz. Tá sendo, sim. E a você, continue sendo essa mulher de fé, de força, garra, desse temor que você tem, valentia e muita fé. Deus tem um propósito muito grande na sua vida. Vem buscar os seus livros. Pode deixar, vou buscar sim, tá? Então tá, a gente aproveita para tomar um café. Vamos esperar essa pandemia passar. Por favor, vamos marcar. Beijo no coração. Fica Agora com Deus. Eu quero fazer um agradecimento aqui antes que a live caia. Quero agradecer a todo mundo que está aqui, minha prima Malvirete, a Aline lá de Boston, nos Estados Unidos. Nossa, tá sempre que ligadinha aqui, pertinho. E daqui uns dias a gente vai, no dia 30, também vai ter um bate-papo com a Aline.
Quero deixar um convite aqui que vai ter uma live especial, até te convido para acompanhar. Na terça-feira, tá acabando, falta 25 minutos, com Vanderlei, que é da Rádio Super Web em São Gabriel da Palha, tá? Na terça-feira, às 7h30 da noite. Beijo! Ok, tá marcado. Beijo. Fica com Deus. Obrigada. Nada.